Retomamos agora o nosso estudo do Apocalipse. Ontem falamos um pouquinho mais das 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vimos que as 3 primeiras são históricas e que as 4 últimas acompanham todo o tempo da igreja, que é desde o Pentecostes até os dias de hoje e vai chegar até o arrebatamento. Então, agora nós vamos perceber que todas essas igrejas, a mensagem delas é ser fiel até a morte. Então, é isso que nós estamos buscando quando buscamos conhecimento na palavra de Deus. Então, a partir de agora, vamos começar a perceber as coisas que hão de vir. Lembra que João foi chamado, representando a igreja, ao céu, para ver as coisas que estariam acontecendo aqui. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E imediatamente abro a Bíblia e você me acompanhe, ou então anote para depois você ler. E nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, onde o texto diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, nos últimos dias, nós teremos o arrebatamento da igreja, e eu creio que esse dia se aproxima. E nos últimos dias, depois do arrebatamento da igreja, acontecerá a destruição da Babilônia, no sentido governamental, religioso e comercial. A sequência, o retorno glorioso de Jesus Cristo. Aí sim, lançará o anticristo, o profeta, no lago de fogo, estabelecerá o reino milenar, e Satanás será preso por 1000 anos. Depois, será solto, e nesse tempo ele ainda tentará as nações. Depois, definitivamente, será lançado para sempre no lago de fogo. Aí vai acontecer, antes do lago de fogo, o grande julgamento do trono branco, onde todos os incrédulos serão lançados juntos com o anticristo e o profeta Satanás e todos os seus anjos no lago de fogo. E aí depois o Apocalipse vai nos relatar como será o céu. Atenção, Jesus virá sem demora, de repente, e ele tem uma recompensa para todos nós. E isso nós encontramos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Eu creio que assim nós encerramos a primeira parte, a primeira introdução ali do livro do Apocalipse, e agora nós vamos ver os 3 grupos de pessoas que vai experimentar toda a profecia bíblica. Muitos deles já experimentaram e nós também já experimentamos. Isso que nós estamos vivendo hoje é uma profecia que está sendo cumprida no abrir dos selos, e depois nós vamos estudar a respeito dos selos, das trombetas. Calma, é um pouquinho de cada vez. Hoje eu vou ver com vocês os 3 grupos
que compõem a igreja. Os 3 grupos que compõem as pessoas que viverão essa profecia bíblica. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, nós lemos 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, os grupos, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, nós temos aqui os 3 grupos bem destacados no texto da palavra de Deus. Encontramos nesse grupo Abraão com todos os gentios, inclusive Adão, Enoque, Noé, aqueles gentios que decidiram obedecer a Deus. E encontramos também aqueles gentios que não quiseram obedecer a Deus. Aí nós vamos encontrar Adão, Sete, Noé, Sem, e os gentios que não foram salvos, Caim, Lameque, Nimrode. Então, o primeiro Adão é considerado um homem gentil. Depois Deus chama Abraão para formar uma nação. Depois de Abraão, nós vamos começar a estudar o povo hebreu, o povo judeu, agora com seu neto Jacó, que tomou o nome de Israel, de acordo com Gênesis 32, de 24 a 28. Ele lutou com Deus, Deus mudou o nome dele. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos representam as 12 tribos de Israel. Agora sim, nação de Israel. Então, a raça humana, a partir de agora, depois das 12 tribos de Israel, nós temos os judeus e os gentios. Os judeus não salvos e os judeus salvos. A nação eleita, não se esqueça. O povo de Israel é um povo eleito. E depois encontramos a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, depois do Pentecostes. Quem aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, que confessa Jesus, que obedece Jesus, que está no grupo do ID, que está fazendo a obra, e você pode pensar assim, mas eu não sou missionário, mas você pode contribuir, você pode orar, você está no meio desse povo salvo, desse povo que tem um compromisso com Jesus Cristo. Mas na igreja edifício, também lá dentro nós vamos encontrar os não crentes e encontraremos a igreja verdadeira, ou seja, a igreja triunfante, que são os crentes genuínos. Então, a igreja, presta atenção, é uma instituição temporária, ela vai passar. E o início dela, eu tenho falado isso para que você não se esqueça, foi lá no Pentecostes, quando as línguas como que repartidas como de fogo, pousou na cabeça de cada um, e os discípulos falavam, ministravam, proclamavam o Evangelho de Jesus Cristo, e lá tinha cidadãos de todas as línguas, e ali eles ouviram na sua própria língua. Foi um grande milagre, ali foi um grande milagre, que agora não fique esperando repetir esse milagre, porque esse milagre foi a necessidade do momento. Ali as pessoas saíram todas divulgando o Evangelho, porque tinham ouvido e tinham entendido na sua própria língua. Depois desse período temporário, quando o arrebatamento acontecer, quando a trombeta tocar, nós subiremos, encontraremos com Jesus nos ares. Aí acabou o período da igreja, não tem mais igreja. Esse período da igreja, essa era da igreja, se encerra com o arrebatamento. Então, Deus tem um plano profético para cada um desses 3 grupos, e eles se cruzam, esses caminhos de Deus. E aí nós temos a história, forma-se a história. Acho que eu fico por hoje, né? Vou só dar uma pincelada no que nós vamos falar amanhã. Nós vamos falar sobre o destino profético da igreja. Qual é esse destino? A igreja verdadeira de judeus e gentios, a igreja de Jesus Cristo, que aceitou-o como Salvador, que tem os seus pecados perdoados, do Pentecostes até o arrebatamento. Então, essa igreja convencional, chamada de cristandade,
E tudo isso está associado a uma igreja visível. Todos os ramos, toda a igreja cristã, o católico romano, o ortodoxo oriental, o protestante, e tem até seitas que falam a respeito do nome de Jesus. Eles não têm Jesus como Salvador, mas eles falam no nome de Jesus e eles mesmos se encaixam e eles se dizem cristãos. Todas essas pessoas, onde estiverem, se elas tiverem uma fé genuína em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, reconheceram que são pecadores, essa é a igreja que só Jesus Cristo vê. Nós não vemos, mas o próprio Jesus Cristo vê. Então, o destino profético da igreja, o futuro da igreja está aí, para todos nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, o próximo evento no calendário profético para a verdadeira igreja é o arrebatamento. E eu li o texto no início, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Se você quiser ler também, nós vamos ter um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. E amanhã nós vamos falar a respeito do arrebatamento, de como é que vai ficar essa igreja na terra, o que vai acontecer quando lemos a respeito da parábola de Jesus Cristo, quando ele se refere a essa vinda dele, e depois Apocalipse 2 e 3, que fala das igrejas, as epístolas que falam dessa igreja que está aqui, e depois nós vamos ver como é que nós vamos ficar lá no céu, nesse período de 7 anos. E aí, quando nós aprendemos bem a respeito de nós, aí sim nós vamos entrar no período depois da igreja aqui. Enquanto estivermos no céu, a tribulação vai acontecer aqui na terra. Essa tribulação é um tempo e metade de um tempo, formando 2 tempos, um tempo, metade de um tempo, 7 anos, 3 anos e meio, tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação. Mas isso tem tempo. Eu estou só deixando uma interrogação para você saber o que nós vamos estudar depois. Mas amanhã, o destino profético da igreja, o tempo que estamos vivendo agora. Deus abençoe, que o Senhor esclareça o que eu não pude esclarecer, e estou pronta para que você me pergunte, eu vou procurar e eu vou te responder de acordo com a palavra de Deus. Deus te abençoe, um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.